E aí galerinha, tudo bem? Joia? Professor Grilo aqui com vocês e hoje vamos atacar mais um dia aí de disciplina superior, nossa famosa história, e hoje vamos de história do Brasil, certo? Nós vamos falar hoje sobre a cultura, a religião e a educação dentro do contexto do Brasil colônia, certo? Antes de começar a aula, galerinha, lembrando que aí nos comentários vai ter um link do Google Drive onde vocês podem abaixar os slides para acompanhar essa videoaula, tudo bem? Eu ainda não estou conseguindo colocar os slides junto aí com os vídeos, então você pode baixar os slides e ir acompanhando os slides junto com o vídeo, tá bom? São os mesmos slides praticamente que eu utilizo no dia a dia na aula, tá ok, galera? Então, antes da gente começar a falar dessa cultura, antes da gente começar a falar dessa religião dentro do Brasil colonial, certo? Vamos pegar o contexto histórico, vamos pegar o contexto histórico mundial. O que estava acontecendo na Europa, certo? Em 1517, dá-se início à Reforma Protestante nas mãos de Martinho Lutero, né? Então, 31 de outubro, na Catedral de Wittenberg, Martinho Lutero cola as 95 teses e dá um pontapé inicial aí na Reforma Protestante. Então perceba que o século XVI, a Europa, ela está passando por uma conturbação religiosa, ela está passando por um conflito religioso, né? A gente já viu aí em história geral que tem inúmeras reformas, então nós temos reforma luterana, calvinista, anabatista, anglicana, certo? Então é essa a Europa. E é nesse contexto que a partir de 1530 há-se a necessidade de colonizar o Brasil, certo? A gente cai naquela ideia romana, né, de ut possidetis, né? Então a coroa portuguesa, ela necessita colonizar o Brasil, ela necessita povoar o Brasil para não perder essas terras, né? A gente viu que de 1500 a 1530 a gente tem só um trabalho de escambo, né, onde a gente explora o pau-brasil. Os portugueses exploram o pau-brasil aqui no Brasil, mas a partir de 1530, que é o que a gente chama de período colonial, que é o que a gente está vendo nas aulas aí na sequência agora, né, há-se a necessidade dessa colonização, há-se a necessidade desse povoamento. Então nós temos uma Europa que está passando por reforma protestante, que em contrapartida, em resposta da Igreja Católica, traz a Contra-Reforma, certo? Nas mãos de Inácio de Loyola, cria-se a Companhia de Jesus, né? Os famosos jesuítas, e mais, nós já temos no século XVI uma ideia etnocêntrica. Então, quando eu falo em etnocentrismo, eu estou falando em ideia etnocêntrica, eu estou falando daquela ideia de que o europeu tem um modo ideal de se viver. O europeu, ele é o centro do mundo, ok? Então, é dentro desse contexto histórico que os portugueses chegam no Brasil. Então, veja, a gente viu, né, que a gente vai ter ali em 1530 o início do processo colonizador. Então, nós vamos ter primeiro o governador geral ali com Tomé de Souza, né? E junto com Tomé de Souza, nós já temos aí os jesuítas. Esses jesuítas da Companhia de Jesus vindo, né? Como, por exemplo, um nome famoso aí, Padre Manuel da Nóbrega, perdão, dá aquelas travadinhas na língua ainda, né? Não tem problema. Padre Manuel da Nóbrega, certo? Que vai ajudar até nesse processo, né, de colonização, nesse processo de povoamento no Brasil, né? Em Salvador, a Igreja da Nossa Senhora da Ajuda, né? Vai ser fundada, né? Até hoje tem lá o busto do Padre Manuel da Nóbrega, né? Fundada em 1549. Tá? Então, veja que nós já temos uma presença no início dessa colonização, uma presença maciça dos jesuítas, né? Nós já temos eles chegando, construindo a igreja, eles vindo realmente de uma forma bem forte, né? De uma maneira bem presente nessa história do Brasil colônia, certo? E quando a gente tem que pensar o seguinte, eles chegam aqui, a única mão de obra que tem é o indígena, certo? Então, no período pré-colonial de 500 a 530, né, a gente tinha ali o escambo, né, um sistema de troca com o pau-brasil, nós tínhamos as feitorias e tudo mais. Agora, com essa vinda dos portugueses, com a vinda desses colonos para realmente morar aqui, então, a primeiro momento a gente começa a ter um pequeno aprisionamento desses indígenas. Então, olha só como está sendo formado o Brasil. Nós estamos formando uma colonização litorânea, certo?
onde nós vamos ter um grande aumento demográfico, certo? Em algumas capitanias, principalmente a de Pernambuco, a de Salvador, mais aqui no Sudeste, a de São Vicente, tá? Então nós temos algumas capitanias aí que vão se destacar, né? Nós temos algumas que vão ser as principais capitanias, certo? Então você começa a utilizar, principalmente para o meio de sobrevivência, a mão de obra indígena. Na agricultura, por exemplo, né? Na cana-de-açúcar a gente já vai trazer o negro africano. Mas na agricultura, no trigo, na produção de trigo, que a gente vai iniciar aqui no Brasil, por exemplo, nós já usamos essa mão de obra indígena. A primeiro momento, uma mão de obra escrava, tá? Até que a igreja vai proteger esse indígena e não vai mais permitir essa mão de obra escrava indígena, somente vai permitir a mão de obra escrava negro-africana. No entanto, como você tem muito indígena no Brasil e você tem esses colonos vindo para cá, então já no aspecto cultural, né, aí para o Enem, para uma Unesp, né, que gosta de aspectos culturais, essas grandes provas do Brasil, esses grandes vestibulares, né, você já começa a ter uma miscigenação, né? Você já começa a ter uma miscigenação entre o colono português, entre o colono europeu e o indígena. Só que lembra que a gente falou que a Europa estava naquele contexto de etnocentrismo? Tem um filme que eu gosto de citar que chama Desmundo, que é muito bom, eu até recomendo pra galera. Por exemplo, você começa a trazer em 1549 órfãos pro Brasil para casar com colonos portugueses. Então você tem uma necessidade de trazer jovens portuguesas, meninas órfãs que eram abandonadas em orfanatos, em conventos, para vir para o Brasil para casar com esses portugueses, para evitar que eles se casassem com as indígenas, para evitar que eles se relacionassem com as indígenas. Então perceba que os jesuítas, eles já estão impondo a cultura cristã, eles já estão impondo essa moral cristã em cima do ameríndio, em cima desse indígena que habita aqui o território. Então os jesuítas vão começar a criar aldeamentos, né? Vai proibir a escravidão indígena e eles começam a pegar esses indígenas para catequizar e trabalhar nesses aldeamentos. Então agora não é mais uma forma de escravidão, é uma forma de trabalho, é um trabalho compulsório, um trabalho trocado, um próprio escambo, né, galera? Por quê? O indígena trabalha para o português e em troca ele ganha a catequese. Quando ele ganha a catequese, ele está ganhando a salvação. É assim que o jesuíta legitima ele, né? Tanto é que mais para frente, essas aldeias, né, essas missões religiosas, missões jesuíticas que a gente vai chamar, vai ser invadida pelos bandeirantes na expansão territorial brasileira, certo? Porém, mesmo tendo toda essa proteção, ainda havia uma forma de escravizar o indígena, que é o que a gente chama de guerras justas, né? A partir de 1570 as guerras justas são permitidas. O que seriam as guerras justas? Eu estou oferecendo ao indígena a catequese, a salvação, conhecer a verdade cristã, certo? E poder ser igual a mim. Então eu estou disposto a isso, o português está dizendo, o jesuíta está dizendo. Uma vez que ele se nega, uma vez que ele entra em atrito com o colono, uma vez que ele entra em guerra, uma vez que ele, né, causa algum problema, então ele poderia ser escravizado, que eram as famosas guerras justas. É o que nós vamos chamar de guerras justas, tá? Então a partir de 1570 ainda há uma escravidão indígena, mas aí legitimada pela igreja. Porém, né, uma escravidão em menor escala comparado, por exemplo, à escravidão negro-africana que nós vimos aí, tá bom? E aí quando a gente fala, então a gente viu que os jesuítas estão montando toda uma estrutura. E agora eles precisam educar, né? Então eles precisam vir com uma pedagogia agora para esses indígenas. E essa pedagogia vai ser o quê? Essa pedagogia vai ser religiosa, tá? Então eles vão, através da catequese, através de teatro, através da música, eles vão começar a eurocentrizar esse indígena, a cristianizar esse indígena. O jesuíta, ele dizia uma coisa: o jesuíta, ele tem alma e ele tem fé. A fé dele só está voltada para o lado errado. Por exemplo, acredita no Deus Tupã, ao invés de acreditar no Deus cristão, né? Faz algumas danças, tem algumas culturas, algumas crenças religiosas que invocam espíritos. Então, ele tem fé, ele tem uma religiosidade, ele acredita naquilo
que lhe é passado de uma forma religiosa. Porém, ele só precisa ser lapidado, né? E ele tem alma e ele tem salvação. Essa é a ideia cristã, essa é a ideia jesuítica daquele colono que chega, aquele colono português que chega aqui no Brasil. Então, através do teatro. Por quê? Porque o indígena ele estava acostumado com o teatro, ele estava acostumado com a música, ele estava acostumado com a dança. Se você parar para pensar, a dança da chuva, né? A dança da chuva, então, com os tambores, né? Você imita o trovão, né? Com as mãos você imita a chuva, né? Né? Então, o tambor, o trovão, com as mãos a chuva, você encena pedindo a chuva, né? Então, era uma maneira mais fácil para que esse indígena pudesse entender. Só que se nós estamos numa ideia etnocêntrica, então isso vai ser imposto para ele. E vai ser imposto de várias formas, das mais variadas. Por exemplo, a língua. Então, você tinha o português, você tinha o latim, predominante dentro da igreja, e aí você tinha o tupi-guarani, né? Vamos falar do tupi-guarani, que era uma das línguas mais faladas dentro do território brasileiro, principalmente na área litorânea, ali no início da colonização. Então, você precisa começar a miscigenar, né? Você precisa começar a ensinar o português e o latim para esse indígena. Porém, olha que interessante, o português também precisa aprender esse latim, esse tupi-guarani, para que ele também possa se comunicar. Então você começa a ter uma troca de conhecimento aí, onde você passa 2 idiomas e aprende um idioma, né? E esse idioma ele vai criando o português que nós conhecemos hoje, né? Como por exemplo, nós tínhamos um tratamento, né? Muito famoso que era o vossa mercê, né? Se referindo a outra pessoa, né? Vossa mercê, né? O vossa mercê virou vós mercê, que depois virou você. Hoje a gente fala se, né? E tá tudo certo. Claro que escrever não pode. Mas percebe como que você vai tendo uma miscigenação, como que você vai tendo uma mistura na língua, né? E uma mistura na maneira de se comunicar, né? Uma mistura que a gente traz como consequência para nós até hoje, nossa forma de tratamento. Hoje nós não falamos vossa mercê, nem vós mercê, nós falamos você, né? Como brinquei agora, até às vezes se, né? Então você começa realmente a impor a cultura eurocêntrica para o japonês, para o português, para o japonês é boa, né? Para o português, certo? Você começa, por exemplo, o tempo europeu, 7 dias da semana, então você ensina que ele tem 6 dias para trabalhar, um dia para descansar, na qual ele vai a um templo ou uma igreja religiosa, né? Vai tirar um dia para o descanso, um dia para a oração, né? Um dia para a meditação, leitura, enfim, certo? Então você ensina a ele o tempo europeu, você ensina a ele a ter um temor a Deus, né? Os deuses indígenas, eles eram deuses bravos, né? Eles eram deuses que castigavam. Então por isso que algumas tribos faziam sacrifícios, né? A cultura indígena em si, né? Os deuses indígenas em si, geralmente são deuses temerosos, né? Eles já vêm pregar um Deus mais pacífico, né? A gente tem que pensar que aqui nós já estamos na idade moderna, não é mais aquele Deus medievo que, né, te castiga, mas um Deus pacífico, né? Um Deus de amor, um Deus de passividade, né? Vem trazendo novos hábitos alimentares, então vai ensinar o indígena como se alimentar, como por exemplo a carne assada, né? Vai ensinar qual a melhor forma de comer, a forma educada de se comer. Percebe como você vai trazendo esse eurocentrismo para dentro da vida desse indígena? Percebe como que você vai transformando esse indígena em um europeu? Um fator primordial, monogamia, né? Opa, eles chegaram aqui, mas espera aí, vocês se relacionam com várias mulheres ao mesmo tempo, vocês têm vários casamentos, né? Então, não, isso não pode, isso é poligamia, né? Você deve ter um casamento até que a morte os separe. Então, né? Olha aí, você já impondo a religião, legitimando o modo de viver na monogamia. E galera, para vocês terem uma ideia, isso chega até a práticas sexuais. Os jesuítas vão ensinar práticas sexuais para os indígenas, porque eles tinham práticas sexuais animalescas, né? Então, peraí, não é assim, né?
você precisa casar, precisa ter o amor, né? Há uma maneira correta de se relacionar. Então você percebe que tudo isso vai trazendo uma imposição cultural, uma imposição religiosa, tá bom? Então, galera, aí são as principais características, né? Aí em anexo tá o slide. Então a gente falou aí um pouquinho sobre o que foi, né, a cultura, o que foi a religião e como isso foi trazido para o povo indígena aqui encontrado, para os tupis guaranis, caetés, tupinambás, tupãs, né, todas as tribos indígenas que aqui habitavam, tá bom? Uma explanada rápida aí com as principais características para vocês, ok? Um beijo do Grilo, galera, e até a próxima aula, hein?